Oi, pessoal, tudo bom? Aqui quem está falando é a Atena e, conforme prometido, agora a gente vai falar sobre o Weintraub. Você não faz ideia de quem é o Weintraub? Não tem problema. Eu vou convidar você para assistir esse pequeno vídeo e logo na sequência a gente continua o nosso bate-papo. O povo está querendo ver o que me trouxe até aqui. Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia. Pois então, gente, esse daí é o Weintraub. E você ainda não faz ideia do que ele faz na vida? O que ele faz para ganhar dinheiro? Ele é ministro da Educação. A gente vai falar sobre Weintraub, mas eu não quero falar exatamente sobre isso. A gente vai falar também sobre isso. Mas a gente vai falar sobre o serviço dele. Uma das coisas que o MEC é responsável é pela seleção dos livros didáticos de todos os colégios. Para isso, existe um programa, a sigla desse programa é PNLD. O significado dessa sigla é Programa Nacional do Livro e do Material Didático. Como que funciona? Existe uma lista que fica online. A escola, junto com os pais, fazem a seleção dos livros que o determinado colégio vai usar com base nesta lista. Não é outra lista. Não é, eles não chegam na livraria e falam, eu gostei desse livro, vou pegar esse livro. Não. Eles têm que seguir aquela lista para eles seguirem as diretrizes do MEC. Foi feita essa lista, como todos os anos é feita, e o Weintraub, que já está desde do ano passado, ou seja, desde o ano letivo passado, como ministro, participou da última seleção. Imagina-se que ele participou da última seleção. E, como todos nós sabemos, existe escola sem partido, uma tendência a gente quebrar a ideologização da escola para que as nossas crianças não sejam condicionadas e tudo mais. O ano passado, meu filho estudou sem livro didático. Por que ele estudou sem livro didático? Porque, segundo a Secretaria da Educação da minha região, eles estavam reformulando os livros didáticos que iriam ser usados, ou seja, eles não iriam usar os mesmos até então e passariam a usar outro. E agora, como já estamos há alguns meses do ano letivo, apesar da pandemia, as crianças estão tendo aulas online e eu convido vocês agora para ver esse livro didático em específico que as crianças de Bueno Brandão estão usando. Eu vou ler junto com vocês alguns trechos, para isso eu vou ter que mudar de local, da onde eu estou, vou ter que ir para frente do computador para a gente ler juntos algumas coisas e para a gente tentar entender que raios que o Weintraub está fazendo no Ministério da Educação, porque eu até agora não entendi. Ele pede a prisão de ministros do Supremo Tribunal Federal e a qualidade dos livros que os alunos estão estudando é esta. Então, gente, eu vou ler aqui para vocês um trechinho desse livro. O nome desse livro é Sociologia para Jovens no Século XXI. Ele é um livro que foi aprovado pelo MEC dentro daquele sistema que eu acabei de mostrar para vocês. E a gente vai ler alguns trechinhos só para vocês acompanharem. Depois a gente conversa a respeito. Então, a gente vai falar aqui a respeito dessa página. Essa página trata do aborto, tá? E o que eles falam? A discriminação do aborto está relacionada ao direito de autonomia reprodutiva necessário para que a maternidade não seja compulsória. A pauta ainda é uma reivindicação importante no Brasil, pois em nosso país uma das maiores causas de morte materna é o abortamento inseguro. A lei brasileira não considera neste caso a laicidade do Estado, que deve garantir a liberdade de ser, de crer e não crer. O papel do Estado garantir a saúde e a vida dessas mulheres.
e direito a métodos contraceptivos nas unidades públicas de saúde e autonomia dos que optarem por interromper gestação de forma segura sem risco à morte. Depois nós temos esta outra página aqui. Essa outra página, ela fala a respeito de direita e esquerda. Como que ele define esquerda? A esquerda, portanto, é aquela que luta pela reforma agrária, pela distribuição de renda, por políticas de inclusão e de assistência aos pobres e desvalidos, por mais verbas e mais qualidade para a saúde e educação pública. É identificada com um partido que propõe as mudanças do status quo. Já a direita pode ser nomeada como a defensora intransigente da propriedade privada, daí ser contra a reforma agrária, da privatização das empresas públicas, ou seja, venda de estatais lucrativas para os empresários nacionais e estrangeiros, da liberdade econômica, com o consequente livre fluxo do capital externo no país, dos interesses das escolas particulares, mega empresários da educação que abrem uma faculdade em cada esquina, e da saúde privada, onde empresários do plano de saúde, cuja razão de ser é dado pelo fracasso provocado da saúde pública. É, pois, identificado com os partidos conservadores preocupados em preservar a estabilidade do sistema político. Depois, ainda nessa mesma linha a respeito do que é direita, os partidos ideologicamente de direita seriam aqueles que se auto-intitulam defensores radicais do liberalismo, ou aqueles que defendem de alguma forma a solução para os problemas do país pela via autoritária, apesar de contraditoriamente apresentarem candidatos nas eleições em geral. Gente, isso não é ser de direita, de maneira alguma. Depois a gente tem esse quadro aqui, que é o organograma de uma boca de fumo, uma boca de tráfico. Ou seja, eles estão ensinando os nossos filhos como que eles devem fazer para organizar uma boca de fumo ou uma boca de venda de drogas, cocaína, maconha e tudo mais. Depois a gente tem esse posicionamento deles com relação à polícia. O sistema policial e o sistema judiciário priorizam seu foco de detenção entre os negros. Os dados: os negros representam 13% dos consumidores de drogas e, no entanto, 33% das pessoas detidas e 75% das pessoas encarceradas pela infração à legislação sobre drogas são negros. Ou seja, estão acusando de que o sistema policial é racista. Pois bem, gente, e esse livro que eu acabei de ler, alguns trechos, eu imagino que dentro dele existam muitos outros absurdos, mas isso é o que estão ensinando aos nossos filhos. Após a revisão do atual MEC, que é representado pelo senhor Abraham Weintraub, tá? E tá tudo certo. O importante é a gente querer a prisão do Supremo Tribunal Federal. Não, tá tudo errado, tá absolutamente tudo errado. Os nossos filhos deveriam estar aprendendo os espectros políticos. Eles deveriam estar entendendo o que é ser conservador, o que é ser democrata cristão, o que é ser socialista. Não com opiniões. A minha opinião a respeito do socialismo não é o que interessa dentro de uma sala de aula. Dentro de uma sala de aula, o que interessa é o que é o socialismo, o que o Marx pensou, o que o Stalin pensou. É isso o que deve ser levado em consideração, e não o que eu penso do aborto. A pessoa precisa saber o que é o aborto, quais são os dilemas envolvendo o aborto. E o aluno precisa chegar às conclusões dele sozinho, ele precisa aprender a pensar, ele precisa aprender a defender suas ideias.
O aborto é um ótimo exercício para a sala de aula. Ainda que a pessoa seja a favor do aborto, ainda que a pessoa seja contra o aborto, eles precisam debater para que a sociedade possa amadurecer e tomar uma decisão segura. E não uma pessoa ficar defendendo o aborto de uma maneira tão descarada. Eles precisam aprender a fazer organograma, sim, mas não o organograma da boca de tráfico, pelo amor de Deus. E isso passou pela análise do MEC, um MEC de direita, o MEC do Bolsonaro. Não foi para isso que eu coloquei ele lá, foi para mudar isto. E isto não está acontecendo. Em lugar disso acontecer, em lugar do Weintraub trabalhar e mudar este cenário, o que está acontecendo é um monte de demagogia. Aquele comecinho do vídeo, lá onde o Weintraub fala, aquilo lá é puxação de saco para cima do Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro está se deixando enganar por essa puxação de saco. Enquanto isso ocorre, as nossas crianças estão recebendo esse desserviço. São os nossos filhos, é o nosso futuro, é o futuro dos nossos netos. É a nossa continuidade que está sendo tratada desta maneira por um presidente que se supõe de direita. Bom, gente, o vídeo de hoje fica por aqui. Essa é a realidade dos fatos. E se tá bom para você, perfeito, joinha. Se está ruim, a gente precisa fazer alguma coisa. Essas coisas não podem continuar como estão. Eu peço por gentileza que você deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Isso é muito importante para mim. Um beijão e até amanhã.